Boa tarde, caros amigos. Hoje vamos a fazer a apresentação de um trabalho titulado A Psicologia como ferramenta necessária para o trabalho de saúde no Santiago de Cuba. Espero fiquem até o final. Boa tarde, queridos amigos. Hoje vamos a fazer a apresentação do trabalho titulado A Psicologia como ferramenta necessária nos processos de saúde em Santiago de Cuba, no marco da 4ª Conferência de Psicologia Histórico-Cultural, Ciência, Tecnologia e Sociedade, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com o representante, o Dr. Jorge Santana Gonçalves, professor de Psicologia do Centro de Estudos Sociais Cubanos e Caribenhos, a Universidade de Oriente. O sistema de saúde cubano em Santiago de Cuba tem alguns requerimentos importantes que tem que conhecer. O primeiro é que nosso sistema de saúde está divisado em 3 sistemas: o sistema primário, o sistema secundário e o sistema terciário. As pessoas podem visitar livremente cada sistema. No cada município do país temos a atenção primária e a secundária, e nas grandes cidades tem sistema de saúde terciário. Todas as pessoas têm o direito de ser atendidas corretamente nestes sistemas de saúde cubano. Também temos alguns princípios na saúde em Cuba que é muito importante que você possa conhecer. O primeiro é o caráter do Estado socialista. O Estado socialista é responsável pela saúde da população. A saúde é um direito do povo, é o dever do Estado e se concretiza por meio de leis e medidas em todos os setores da economia. Esse caráter estatal abrange não apenas o sistema único de saúde, mas também a responsabilidade que todos os setores da economia têm na saúde da população. Todos os setores da economia têm que destinar o dinheiro, verdade, para a saúde de nossa população. Outro princípio tem que ver diretamente com a orientação profilática. O plano de prevenção da pandemia também inclui a admissão imediata de pacientes com o novo coronavírus nas instalações hospitalares para o tratamento, de acordo com os protocolos estabelecidos pelo MINSAP. Mas não somente com o coronavírus, também com o dengue, com as outras enfermidades que podem ser crônicas, e as pessoas têm que receber o tratamento correto nos centros hospitalares. Outro princípio tem que ver diretamente com acessibilidade e gratuidade. Do ponto de vista geográfico, o acesso aos serviços de saúde é garantido, pois em Cuba sua cobertura é universal e se estende a todo o país. Também as pessoas que estão a visitar nosso centro de saúde não têm que pagar dinheiro algum, ok? Tudo é gratuito. Outro dos princípios é a unidade de ciência, ensino e prática médica. Esse princípio é destacado no plano do enfrentamento à pandemia e aos outros vírus e as outras pandemias que podem existir no mundo e também em Cuba. Por exemplo, o centro de pesquisa, juntamente com as universidades, não apenas as de ciências médicas e instituições de saúde, tem conseguido atuar de forma coordenada. No caso da pandemia, também os centros de estudos como as universidades estão a determinar e a formar um grupo técnico assessor para o governo. O grupo técnico assessor está a formar-se para orientar, fazer orientação, fazer estudos e fazer algumas recomendações para o governo para pôr em prática no sistema de saúde e para o enfrentamento às pandemias que estão a ocorrer e as que estão por vir. Outro princípio tem que ver com a integridade e o desenvolvimento planeado. O Sistema Nacional de Saúde é único e é integrado e tem como base os cuidados de saúde primários, como modelo de médico de família e enfermeiro. Nós temos aproximadamente agora aproximadamente as 325 famílias que estão a pertencer a um médico de família, o enfermeiro também. Eles estão a ser os responsáveis da saúde nestas comunidades, ok? Então, todas as comunidades do país estão a ter este tipo de modelo de médico de família. Seu endereço é não MINSAP. A sua principal força é a qualidade humana e profissional dos seus colaboradores.
O primeiro importante e mais importante que tem para conformar um médico da família é ter a graduação de licenciatura em medicina. E depois ele continua a especialidade. A maioria dos médicos de família já ficam hoje como especialista na saúde e especialista na medicina em determinadas ramas da medicina. Agora bem, o mais importante que nós queremos expressar nesta comunicação é a falar um pouco sobre a psicologia como ferramenta necessária nos processos de saúde em Santiago de Cuba. Mas o mais importante, temos que partir dos conceitos e dos pressupostos básicos que estão a trabalhar nosso querido Vygotsky. O trabalho de Vygotsky, amigos, trouxe para a psicologia social a ideia de que o desenvolvimento humano só pode ser explicado em termos de interação social, o qual consiste em que a saúde humana tem que ver diretamente com o sistema de interação social. E esse princípio do Vygotsky, essa concepção do Vygotsky é muito importante para o trabalho do psicólogo e a expressão da psicologia em nossos processos de saúde em Santiago de Cuba e em Cuba também. Outra das ideias essenciais de Vygotsky é que o desenvolvimento consiste na internalização de instrumentos culturais, como a linguagem, que pertencem ao grupo humano e que permite a transmissão de seus produtos culturais por meio da interação social. Agora, nosso país, quando ficamos com a pandemia, a expressão da pandemia, a regulação da pandemia e a transmissão da pandemia tem que ver diretamente com a própria interação social e com o próprio sistema de conhecimento que as pessoas tiveram sobre a pandemia e como estão a proteger-se enquanto a seu sistema de interações sociais. Outra das contribuições de nosso querido Vygotsky está desde a psicologia social, é que ele não se limitou a aportar que existem determinantes sociais e culturais que influenciam a gênese dos processos psíquicos superiores, sino também que ele afirmou que tanto a consciência quanto os processos mentais que acompanham são a própria essência de quem? De os processos históricos, os processos sociais, pero que sempre estão simbolicamente mediados pela sociedade e pelo sistema culturais. Isto é muito importante porque, queridos amigos, pela importância que contribui a valoração que toda relação social, toda interação social tem que ver diretamente para a apropriação de determinadas enfermidades e o mantenimento da saúde em nossa população. Outra importância que tem Vygotsky é o conceito de experiência duplicada, que é utilizado para explicar a origem da consciência, quando se refere à capacidade do ser humano de reproduzir mentalmente a sequência de atos que culminarão em uma atividade. Antes de ter feito isto, esta capacidade, queridos amigos, implica uma adaptação ativa ao meio social e não uma resposta passiva como nos animais, o qual sugere que as enfermedades têm um componente muito alto mentais. Este componente mentais tem que ser tratado necessariamente pelos psicólogos, mas também tem que ser educado na sociedade. Então, ali é que estamos a trabalhar os psicólogos, ali é que está a formar parte indissolúvel a psicologia como ferramenta necessária nestes processos de saúde, ok? Agora bem, a psicologia é uma ferramenta necessária em Santiago de Cuba porque o primeiro que temos que pensar é o que foi expresso acima, tudo o que eu estou a explicar antes, tem que reafirmar que na atenção primária, a saúde, as doenças dos membros da localidade não devem ser analisadas individualmente. O primeiro é preciso levar em conta, primeiro, o ambiente social, as vivências, o sentido subjetivo e como os hábitos não saudáveis às vezes são aceitos socialmente. Nestes elementos tem muita repercussão positiva ou negativa nos processos de saúde. Então, ali temos trabalhos psicólogos também. E começamos aqui a implementar programas de saúde eficazes nas comunidades. Agora bem,
A psicologia também tem que sistematizar as diferentes modalidades de prática da ação psicológica nesta área, delimitando as particularidades do que acontece internacionalmente e do que indige é o nosso país. Nosso país tem um conjunto de enfermidades, verdade? Que já tem história de produção, de expressão e de incorporação em nossa cultura e em nossa cotidianidade. Então, nós temos que conhecer o origem, temos que conhecer a expressão destas enfermidades para poder trabalhar com elas. Também enfatiza o uso prioritário dos primeiros socorros psicológicos, verdade? Sistematizar também o trabalho da psicologia inserida em diferentes equipes multi e transdisciplinares para desenhar ações que favoreçam o bem-estar humano. Aqui também é importante que os psicólogos trabalhem em conjunto e trabalhar tanto os psicólogos que ficam e que trabalham nas universidades, como os psicólogos que ficam e trabalham nas instituições de saúde ou outras instituições. Temos também que fazer a orientação psicológica e fazemos orientação psicológica com os sujeitos com enfermidades psicossomáticas e no personal de saúde. Não somente trabalhamos desde a psicologia com as enfermidades e os pacientes que têm enfermidades, sino também com o pessoal de saúde, porque eles são os encarregados do trabalho constante com as pessoas que têm enfermidades. Então, temos que preparar primeiro a elas e depois a trabalhar com os enfermos, ok? Sempre recomendando e lembrando que os pessoal de saúde eles têm que passar os cursos de psicologia durante a carreira, durante os estudos. Eles têm que passar eles têm que passar os estudos de psicologia para poder compreender a essência subjetiva nas enfermidades. Também temos que fazer a motivação com os pacientes mais depressivos dentro do hospital, que ficam muito, e a cativação da conexão entre os familiares e os casos que ficam na instituição. É muito importante porque sempre a comunicação efetiva entre os pacientes e o pessoal, as familiares, é muito importante para a própria recuperação dos pacientes. Também a aplicação da dinâmica de relação para os pacientes durante o tratamento no hospital, que pode ser útil para o próprio melhoramento humano e melhoramento da saúde. Estamos a fazer também terapias psicológicas individuais para quem sofre do estresse agudo, medo, ansiedade, insônia, inconsistência alimentar ou outras manifestações clínicas visíveis. E também estamos a usar técnicas de relaxamento e liberação de energia para acalmar os sintomas secundários diante das reações aos medicamentos que enfrentam doença. Também estamos a utilizar as técnicas informativas que informam sobre a importância do cumprimento das regras de funcionamento do centro, regulamento e características do atendimento médico. Assim como ouvir as preocupações que permitam a ventilação das emoções, prestar atenção em como as pessoas visualizam a situação e se comunicam. E a estimulação de falar e ouvir sobre o que acontece, os fatos, e dar conta de suas reações, os sentimentos, as atitudes ao acontecimento, estabelecendo diretrizes reflexivas e sentimentos contraditórios. É muito importante porque sempre as pessoas, quando estão a acarrear determinadas enfermidades, eles estão a sentir-se com sentimentos e atitudes que muitas vezes ficam contraditórios. Então tem que trabalhar, os psicólogos trabalhamos nestas contradições para canalizar as contradições e levar as pessoas a aglutinar, a compreender a própria essência das contradições e poder receber depois. Também temos a acompanhar as pessoas para gerar soluções alternativas para o momento em que vivem de acordo com suas necessidades, incluindo, claro está, os próprios obstáculos que estão a aparecer e que podem, num momento determinado, formar obstáculos para a sua implementação. De forma coletiva ou individual, também dependendo da dinâmica do momento, estamos a orientar o uso de recursos psicológicos para enfrentar as enfermidades. As pessoas sempre têm recursos, ferramentas psicológicos que podem usar para enfrentar as enfermidades. Sin embargo, não estão a usar porque não conhecem, porque não têm as ideias e as possibilidades de utilizar. Então, ali é que vamos a entrar os psicólogos a trabalhar com eles.
Também estamos a explicar de forma simples a relação entre as emoções, o sistema imunológico, que é muito importante, e a importância da estabilidade emocional na atualidade e a responsabilidade individual a esse respeito. Muito importante para o psicólogo é que as pessoas conheçam, verdade, que as emoções têm o papel direito com a relação do sistema imunológico. E, mientras mais triste, depressivo estamos a ficar, mais possibilidade temos de que as enfermidades possam aparecer. Então, ali é que estamos a trabalhar também o psicólogo. No caso das comunidades, as ações realizadas da psicologia, verdade? Tem que ver essencialmente com o levantamento das pessoas vulneráveis para fazer orientação ao governo sobre a situação nestas pessoas e buscar em conjunto alternativas para soluções conjuntas. E por que temos que fazer orientação ao governo? Porque os psicólogos não temos recursos para brindar, mas o governo sim tem recursos. Ali estamos a entrar o papel do mediador dos psicólogos para fazer e buscar em conjunto alternativas de solução. Apoiar as pesquisas sanitárias diante a pandemia ou outro tempo sem pandemias. Agora mesmo, sempre os psicólogos da saúde estão a fazer também pesquisas junto com os médicos e os estudantes de medicina para encontrar as possibilidades de enfermidades e possíveis enfermidades que estão a emergir nas comunidades. Agora mesmo estamos a ficar com o dengue e estamos a trabalhar com o dengue. A capacitar as pessoas qualificadas dentro da comunidade para fazer apoio emocional no caso de precisem o sujeito. Fazer também algumas exposições educativas sobre a relação saúde e enfermidade nas comunidades, como meio de educação às comunidades, nas escolas, nos centros juvenis, nos centros comunitários, nos hogares onde ficam as pessoas com idade, os idosos, também nas comunidades onde ficam os centros médicos e hospitalários. Outras ações que vamos a fazer na comunidade têm que ver com a orientação sobre aspectos de higiene que visem a minimizar os riscos de contaminação dos vírus que ficam no ambiente. É muito importante porque as pessoas muitas vezes estão a vir nas comunidades como os basureiros ou os lugares onde podemos tirar o lixo e sem ter em conta as consequências que a tira do lixo na rua pode ocasionar nas enfermidades e pode fazer muito dano na saúde das pessoas na comunidade. Perceber também as pessoas que frequentemente ficam em estado de alerta com sentimentos e sintomas tais como nervosismo, preocupação, estresse, incerteza, ansiedade e o medo que podem derivar na falta de controle frente a uma situação social. Aqui também estamos a trabalhar com os trabalhadores sociais e os estudantes de medicinas. Conscientização das eventuais mudanças de hábitos e possíveis implicações emocionais que podem ser acarretadas por conta disso. E promoção de saúde mental em cada comunidade. A promoção da saúde mental também tem que ver diretamente com a força que tem os psicólogos para educar todo o tempo. A educação todo o tempo está a convertir a psicologia em uma ferramenta útil e precisa para aumentar a saúde e diminuir as enfermidades na comunidade e no sistema social de forma geral. Trabalhar também com a idiosincrasia e a imaginação social do santiagueiro é muito importante, porque o santiagueiro tem concebido que o Estado é o único responsável da saúde das pessoas e nós estamos também a trabalhar que não só o governo e o sistema de saúde é o responsável pela saúde individual, sino também as pessoas são as máximas responsáveis em conjunto com o sistema de saúde, ok? Facilitar as transações de mudanças que realizam-se na vida cotidiana para coadjuvar aos ajustes psicossociais e emocionais e contribuição ao bem-estar das pessoas e sua qualidade de vida e emancipação humana. Todas essas situações têm que ver diretamente com a qualidade de vida e também têm que ver diretamente com a saúde na população. E a orientação sobre o aspecto de higiene que visem minimizar os riscos de contaminação dos vírus. No caso de ações realizadas desde a psicologia dentro das instituições laborais no Santiago de Cuba, temos como primeiro a ensinar aos trabalhadores ao
aprimoramento de atitudes positivas, motivação, comunicação eficaz e constante na empresa. Muito importante porque, caros amigos, primeiro, pela importância que tem a saúde dentro das instituições laborais. Segundo, pelo tempo que está a passar as pessoas dentro das instituições laborais. E terceiro, pela importância que reviste a pandemia dentro das instituições laborais. Quando está a aparecer uma enfermidade dentro das instituições laborais, pode rapidamente fazer a contagiar dos outros membros que ficam saudáveis. Aplicar também estratégias que coadjuvem efetivamente a organização, desenvolvimento produtivo, saúde, bem-estar abrangente e psicológico de todos os membros da organização. Ensinar a reestruturar os hábitos dos trabalhos antigos e incorporar novas formas mais saudáveis ao próprio trabalho. Promoção dos análises de propostas de participação cooperativa não presencial para fomentar projetos conjuntos. Depois da pandemia, agora as instituições laborais têm a possibilidade também de que muitos membros idosos ou pessoas com possibilidade de enfermar muito facilmente têm a possibilidade de trabalhar na distância, de trabalhar não presencial. Então, esses projetos agora constituem as novas formas de participação nas instituições sociais e laborais. Orientação aos trabalhadores sobre os potenciais riscos nas enfermidades e interação ativa no cumprimento das medidas de proteção individual e coletiva na empresa. No Covid-19 está ensinando aos cubanos que temos que tomar as medidas necessárias para a proteção individual e a proteção coletiva dentro das organizações laborais. E é muito importante porque, falei anteriormente, que quando estamos a pensar nas instituições laborais, elas têm muitas pessoas dentro e quando está a aparecer uma enfermidade, a possibilidade de contágio é muito maior que fora das instituições. E por último, a psicoterapia individual, como os trabalhadores que sofrem determinados sintomas psicológicos producto de enfermidades crônicas ou transmissíveis. E queridos, caros amigos, até aqui minhas valorações, eu quero fazer a finalização com as ideias de que as práticas de estudo realizado a partir da psicologia social e a psicologia como ciência e profissão em Santiago de Cuba no enfrentamento nas enfermidades tem garantido que os profissionais de saúde pública tenham recursos e instrumentos teóricos e metodológicos para, o primeiro, a tomada de decisão em termos de organização das ações direitas. Que não tem que esperar a pensar, a esperar as valorações fora, sino que tem a possibilidade de tomada de decisão de forma urgente, de forma precisa e de forma rápida. Também a realização de campanhas de comunicação e a direcionamento de recursos humanos para as instituições mais necessitadas. E por último, o desenvolvimento de medidas e normativas junto da população para potenciar a saúde social e a saúde individual. Até aqui, queridos amigos, caros amigos, muito obrigado pelo tempo e fico aberto às dúvidas, às questões a aprofundar.